O retorno do maior discípulo do Motobi e o duelo para saber quem enfrentará o Jack. Veja agora o resumo completo do capítulo 4 e 5 de Baki Haren. No início do capítulo, vemos a logo do grupo Hanayama, enquanto alguém falava que isso não é um filme de samurai, e diz, como assim um guarda-costas? Em seguida, vemos o Hanada dizendo que é mais ou menos isso, e Kizaki falando que esse termo é bastante desatualizado. No próximo quadro, vemos o Hanada pensativo. E abrindo parênteses aqui, o novo visual do Hanada está muito parecido com o do Tamba Bushishi. Caso não conheça a obra Garouden, clica no card acima e assista o vídeo após esse. Voltando para a história, Kizaki falava que ouviu dizer que o Hanada está conectado ao Baki, e então perguntava como ele poderia ajudá-lo. Mas neste momento a porta abria, Kizaki ficava sério e Hanada olhava para trás. Quem entrava ali era o Hanayama. Hanada ficava impressionado com o Yakuza, e Hanayama se sentava ao lado de Kizaki. Hanayama falava que ouviu a conversa deles quando estava na sala ao lado. Hanayama acendia seu cigarro e perguntava para o Hanada se ele estava com problemas financeiros ou se estava querendo testar a sua força. Hanada olhava para o Hanayama e dizia o seu nome, já o Hanayama apenas o encarava. Kizaki diz que o Hanayama é o artigo genuíno. Em seguida, Hanada falava que era a última opção. Após isso, eles vão para um estacionamento. Ambos irão lutar. Hanada achava aquilo incrível. Os rumores que ele ouviu estavam certos. Isso fazia ele sorrir. Hanayama diz que tá tudo bem, e Kizaki fala que já começou, onde dizia para ele tentar não morder a língua. Hanada acha aquelas palavras engraçadas. Eu comentava que aquilo se parecia com um filme antigo de samurai. De repente, o Hanayama dava um chute, mas Hanada conseguia se esquivar. Hanada ficava impressionado. Ele recebeu um ataque surpresa do lendário Kaoru Hanayama. Porém, Hanada sentia algo, e vemos que o chute cortou o rosto do Hanada. Hanada lambia o sangue e falava que não mordeu a língua. Hanayama tirava os seus óculos, jogava para o Kizaki e começava a se virar. Hanada fica surpreso. Hanayama se virou completamente para carregar o seu soco. Hanada falava que você simplesmente não pode contra-atacar o Hanayama, assim como não pode contra-atacar o caminhão de carga em alta velocidade. Hanayama vinha com tudo. Hanada se esquiva do soco, agarra o braço do Hanayama e aplica um ippon, fazendo o Hanayama cair de cara no chão e desmaiar. Hanayama ia se levantando, olhava para um lado e depois para o outro, porém Hanada não estava mais lá. Kizaki falava que ele correu, e isso surpreendia o Hanayama. Kizaki pedia desculpas por não ter reparado nisso, e falava que acha que o Hanada simplesmente fugiu. Hanayama ouviu Kizaki e ficava pensando no que acabou de acontecer. Em seguida, a história cortava para a mansão Tokugawa. Vemos um prato com ossos de animal e o Jack falando que está na hora de comer. Enquanto ia mastigando os pedaços de ossos, Tokugawa falava que nem um leão conseguia mastigar a espinha de uma vaca daquele jeito, onde dizia que os únicos animais que conseguiam romper a espinha grossa desse jeito são as hienas, e o único humano era o Jack Rama. Tokugawa perguntava para o Jack o que ele sabia sobre o Kosho Shinogi. Jack começava a pensar. Tokugawa perguntava se ele realmente não sabia ou se lembrava dele, mas Jack falava que quando ele conheceu o Piccolo, ele se encontrou com o Kosho naquele local. Tokugawa ficava surpreso com isso, pois ele não sabia que o Kosho estava lá naquele dia. Tokugawa dizia que o Kosho é um cara bem despreocupado, e Jack continuava comendo sua comida. Em seguida, nos é mostrado Motobi e Hanada em seu dojo. Hanada falava que fazia muito tempo que eles não se viam. Motobi perguntava para o Hanada se ele se manteve ocupado. Motobi dizia que o Hanada está com uma boa aparência, e Hanada falava que o Motobi também está saudável. Motobi fala que cada vez que alguém entra em uma luta real, o rosto é cada vez mais esculpido no de um guerreiro. Motobi diz isso devido à grande mudança da aparência do Hanada. Rindo daquilo, Hanada fala que se isso for verdade, o Motobi é o cara mais bonito do mundo, porém alguém mandava ele calar a boca. Hanada e Motobi olhavam para o lado, e vemos que quem disse isso era o Kosho Shinogi. Kosho falava para o Motobi que já fazia um tempo que eles não se viam. Motobi pedia desculpas por ter ligado para ele, já Hanada ficava surpresa em ver o Kosho. Motobi achava aquilo interessante. Kosho falava que o Motobi tinha tudo ali: técnicas do instrutor Motobi, muitas armas, e o homem que ao mesmo tempo é mestre de Jujutsu clássico e lutador profissional. Kosho estava falando do Hanada. Kosho ia até ele e falava o seu nome. Hanada pulava e ficava de pé. Kosho então falava: tantos brinquedinhos legais para brincar. E Hanada diz: brinquedos? Motobi falava que eles estavam babando. Um combate estava prestes a acontecer. Curta esse vídeo caso tenha gostado e comente o que você achou desses dois capítulos. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.